Fala galerinha, tudo bem por aí? Vamos fazer hoje um vídeo falando sobre a oxidação na prata. Existem algumas formas de se fazer oxidação. Eu vou mostrar uma que é com oxidante mais comum, esse daqui, e uma com a cândida, é isso mesmo. Tem muita gente que usa a cândida para oxidar a prata. Ela forma uma camada aí por cima da prata, na superfície, que cria uma oxidação também. É um pouco parecida com o oxidante de prata. E eu vou mostrar o sulfureto de potássio. Thiago, que raios é esse sulfureto de potássio? Eu vou explicar para vocês o que é o sulfureto de potássio e ele é nada mais, nada menos do que o oxidante que a gente compra já diluído em água. Mas o que é legal, que eu vou pedir para você segurar e me acompanhar e ir até o final, que eu vou mostrar o processo como que prepara o sulfureto de potássio. E aí vocês vão entender o procedimento, como que a gente chega nesse líquido que a gente ia comprar na fornetura. E aí eu vou fazer alguns testes nas peças que eu mostrei na aula passada, na aula de textura. Eu vou usar aquelas peças da aula de textura para mostrar a oxidação nelas para você ver o efeito que vai ficar. Então, segura aí e vem comigo. Antes da gente começar a fazer a oxidação, a gente vai preparar o oxidante de prata com sulfureto de potássio, como eu falei anteriormente. Recomendação: usa luva ou usa uma pinça de latão igual a essa. Não pode usar pinça de ferro. O oxidante ele é corrosivo, ele não gosta de reagir com ferro. Então o que eu fiz aqui? Eu coloquei uma placa de amianto no fogão e coloquei aqueles vidro que a gente usa em laboratório para testes, essas coisas. Por quê? Não pode preparar o oxidante em panela de ferro. Se você for preparar em panela, tem que ser uma panela de inox. Então, vamos lá. Preparei aqui. Qual que é a proporção? Anota aí. 100 gramas para 500 ml. O fabricante recomenda usar 100 gramas para 1 litro, mas eu gosto de usar ele concentrado. Então eu estou usando 100 gramas para 500 ml. Então nesse caso, eu coloquei aqui 200 ml e eu estou colocando 40 gramas do sulfureto de potássio. Já coloquei para aquecer, você pode colocar ela junto. Então, ele já reagiu quase que instantâneo, porque a água já estava quente. Então você pode usar aqui, dar uma mexida, mas não precisa triturar a pedra, porque ela vai soltar sozinha o líquido na água quente. Não precisa ferver muito também. Deixa ela aquecendo devagarinho, ela vai soltando aos pouquinhos. Depois é só filtrar, tirar o resíduo da pedra e deixar só o líquido. Então deixa ela aí diluindo um pouquinho e bora começar os outros testes na prata. Preparei o oxidante, já está prontinho. Eu só não filtrei ainda porque está muito quente, mas eu vou fazer o vídeo usando ele assim quente mesmo. E depois que ele estiver frio, aí eu faço a filtragem dele para tirar essa borra. Mas ela não atrapalha em nada também. Se você quiser deixar, não faz a menor diferença. O que eu fiz? Antes de eu fazer o teste nas peças que eu falei que eu fiz no vídeo de textura, eu vou fazer o teste em 3 chapas. 3 pedaços de chapa. Um teste com o oxidante que a gente compra, um com a cândida e o outro com o oxidante que eu preparei hoje aqui. Aí o pessoal me pergunta: ô Thiago, por que eu passo o oxidante na peça e ele sai com muita facilidade? Muitas vezes é a superfície da peça que não está de acordo para receber o oxidante. Se a gente passar o oxidante numa superfície lisa e polida, ela vai sair com mais facilidade. O oxidante sai com muita facilidade. Então, ele fixa muito bem em superfícies porosas. Fosco, diamantado, alguma superfície martelada. Por exemplo, a da textura ele vai fixar muito bem. E lugar que é baixo em relevo, que não tem muito contato. Onde tem contato, com o uso, o oxidante vai sair. Isso é natural, é normal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fosquear levemente essa chapa, passar uma Scotch-Brite, só para a gente fazer um teste, para o oxidante pegar melhor. Por que eu vou fazer esse teste? Eu quero mostrar a coloração do oxidante. Porque tem gente que fala que o oxidante, alguns ficam mais cinza, outros ficam mais escuro, outros bem preto. Aí vai muito do fabricante, do oxidante, ou a questão da cândida também. Então é meio complicado isso. Então por isso que eu vou mostrar o efeito que dá e o resultado que ele dá agora. Vamos lá? Nosso primeiro teste da coloração do oxidante, eu vou fazer no oxidante que a gente preparou. Como ele já está aquecido, ele vai muito rápido. Eu vou mergulhar só metade da chapa para a gente ver como é que vai ficar. Conta mais ou menos uns 10 segundos. Não precisa de muito mais do que isso.
Ó, dá até para ver que ficou uma certa coloração. O que que a gente faz? Passa na água, tira o excesso. Tá vendo que ficou manchado? Ó, vou colocar de novo. Agora a gente vai fazer um teste na Cândida. Vou deixar isso daqui secando enquanto a gente faz o teste da Cândida. Na Cândida, eu vou colocar ele aqui e vou deixar um pouco mais, porque ele demora bastante para reagir. Então, enquanto ele está ali posicionado, eu vou fazer um teste aqui com outro oxidante comprado. Como o oxidante comprado, deixa eu ver se a chapa entra. Se não entrar, a gente faz o teste direto. Eu acho que entra. Essa daqui eu nem deixei muito tempo. O da Cândida ainda nem começou a reagir. Olha lá o resultado da coloração do oxidante. Então esse aqui da esquerda é o oxidante que eu preparei. Esse daqui é o resultado da Cândida. Esse aqui é o oxidante comprado nas fornituras. Eu não sei qual a proporção que eles usam nesse daqui, eles também não falam, mas eu imagino que deve ser bem forte. E ele manteve o fosco. Esse outro que eu preparei, se reparar, ele ficou levemente azulado. E ele tem um pouquinho de brilho também. Então ele dá um efeito bem diferente dos outros. É claro que em peça polida ele dá uma cor diferente do que na peça fosca. Mas como eu disse para vocês, a peça polida ela não segura muito tempo o oxidante, ela sai com facilidade. Eu vou fazer a oxidação e vou misturar um pouco as peças que eu fiz na semana passada. Vou usar oxidante, alguns oxidantes que eu fiz, alguns oxidantes comprados e alguns da Cândida só para a gente ver o resultado final aí depois, tá? Então acompanha a gente aí que vai ter bastante oxidação para fazer agora. Vou fazer a primeira. Essa daqui foi a textura martelada que eu fiz com martelo pena, aquele que tem uma ponta mais achatada um pouquinho. Estou fazendo um oxidante que a gente preparou aqui no comecinho do vídeo. Agora eu vou fazer a oxidação daquela textura martelada com martelo próprio que a gente usou lá no vídeo passado. É legal, nesse oxidante preparado na oficina, sempre misturar um pouquinho aí. Mesmo quando você fizer a limpeza e ele já tiver separado já a borra do líquido, é legal misturar ele de vez em quando para ficar uniforme. E no caso desse aqui, se você achar que ele ficou um pouco fraco, é legal você aplicar a peça algumas vezes. Deixar por mais tempo e tal. Porque aquele comprado, o pessoal coloca algumas misturas ali que ajuda a oxidar um pouco mais e ter mais intensidade na oxidação também. E ó, sempre tirando o excesso, como eu estou fazendo aqui, ó. Então, terminou de fazer a oxidação, passa na água, já limpa a peça e bora pro próximo. Vou fazer agora esse que a gente fez na aula passada com fio de ferro. Vou colocar na Cândida. A Cândida é muito simples, é só colocar e deixar
por uns 10 minutos pelo menos, enquanto a gente prepara os demais. Qual que eu vou fazer com esse daqui? Eu vou fazer esse que a gente fez com a tela, só que eu vou fazer diferente. Essa é uma dica boa, palito de dente. E como ele tem uma textura que ela tem essas marcas, né, que é o caso da tela, que ela tem os riscos, com palito de dente às vezes é um pouco mais fácil da gente fazer ela pontual. Olha só como é que ela fica legal. Tudo bem, porque vai manchar a peça, não tem problema. Sempre mancha um pouquinho mesmo. Isso é normal. A única coisa é que depois a gente tem um pouco mais de facilidade para polir e tirar as marcas de onde a gente não quer, né? Porque do outro jeito que eu fiz ali, ela escurece por igual. E lá no finalzinho a gente vai polir tudo para ver o resultado. Essa daqui também vai escurecer bastante. Não dá para ter um controle absoluto. Falar, eu só quero que se dá aquele pontinho e tá tudo certo. E não vai manchar o restante. É bem difícil fazer isso. Tem gente que até consegue. Por isso que às vezes é mais fácil mergulhar a peça toda e depois a gente faz o polimento e tira a oxidação dos lugares que a gente não quer. Ó, então qualquer um dos oxidantes que você estiver usando, terminou de fazer a oxidação, passa na água. Fica esse resíduo na água mesmo, é normal. Seca bem a peça porque é na hora da secagem que ela gruda o oxidante e fica com um efeito bonito. Essa daqui foi aquela textura que a gente fez com limalha de prata. Essa também dá um efeito bem bonito quando dá o polimento. Essa daqui normalmente ela dá trabalho para pegar a oxidação. Como ela tem muito cantinho, dá bastante trabalho. Mas é só ir com jeito que dá tudo certo. Ah, observação importante. Não usa pincel, hein? Porque o oxidante ele é tão forte que dependendo do material que for o pincel, ele corrói o pincel. Thiago, tem problema cair oxidante na mão? Não tem problema, você não vai perder os dedos por causa disso. Só que vai ficar uma manchinha de oxidante na mão. Por isso que eu estou usando a pinça. Se você reparar, eu não estou com a mão direto na peça. Olha, oxidou tudo. Não precisa esperar muito tempo. Esse daqui ele gruda muito bem. Tirou o excesso. Seca. Agora eu vou fazer a oxidação nessa peça. Por que nessa peça? Para a gente ver como é que vai ficar na real a oxidação em uma peça pronta. Olha, esse anel, eu fiz o polimento dele naquela aula prática de polimento. Se você não viu essa aula, dá um pulinho lá e assiste essa aula porque ela ficou muito legal. Eu dou umas dicas também de como polir peças desse tipo. Então, esse anel, esse modelo específico de anel, ele dá um efeito muito bonito com a oxidação. Tem gente que gosta bastante, porque fica com aquele aspecto de prata envelhecida e tal. Então, tem gente que gosta. Por isso que eu vou fazer nele para você ver na íntegra como que vai ficar essa oxidação numa peça pronta. Thiago, tem problema o oxidante encostar na pedra? Bom, se for pedra que não seja porosa, igual turquesa, ou, por exemplo, coral, nada que seja poroso, não tem problema, não vai acontecer nada, ó, repara, passa em cima da pedra, não acontece nada. Agora, se for pedra porosa, pode ser que dê alguma infiltração na pedra e dê alguma reação. Então, fiz esses 3 aqui com oxidante que a gente compra na fornitura. Vamos dar uma olhadinha no da Cândida, como é que tá? Eu acho que ele já deve ter dado uma oxidada já. Deve ter uns 5 minutos ou um pouco mais.
Se quiser que fica com efeito legal na Cândida, deixa mais tempo. Olha, eu deixei pouco tempo, ele tá meio cinza, ele não fica aquele super preto, né? Tá meio cinza, mas para testar eu acho que tá legal. Vou fazer esse aqui agora. Esse aqui é aquele que eu fiz a textura na lixa. Vamos ver o efeito que dá. Ficou bem bonito também. E vamos finalizar mais um. Esse aqui foi, se eu não me engano, a primeira textura que eu fiz lá na aula de texturas. Esse aqui foi com martelo de bolinha. Eu vou pegar um palito limpo e vou fazer com um palito também com oxidante que a gente preparou para ver o efeito que vai dar. Se você preparar esse oxidante e achar que ele ficou fraco, prepare ele um pouco mais forte, não tem problema. Pode preparar ele mais forte. Olha, ele não está reagindo igual aquele comprado. Provavelmente ele está um pouco mais fraco. Eu não deixei ele tempo suficiente para ele poder fazer a diluição, né? Vamos mergulhar. Mistura oxidante. Agora ele pegou legal. Por algum motivo ele está reagindo com a pista de latão, repara. É normal, tá? Virando, passando ele mais vezes. Pelo que eu vi, sempre quando coloca a terceira vez, ele fica um pouco mais intenso. Então, esses três aqui eu fiz com oxidante que a gente preparou. Só esse daqui que eu fiz com a Cândida. Vou fazer o polimento agora nas peças e ver como é que vai ficar o resultado final aí do oxidante, né? Vamos lá para o polimento? Oxidação pronta, a peça já secou super bem. Separei aqui as peças que eu fiz com oxidante da fornitura, da Cândida e as três peças que a gente fez com oxidante preparado aqui na oficina. Uma coisa importante eu vou falar agora, se a peça já estava pronta, já estava polida, você lavou a peça, deixa ela bem limpinha antes da oxidação. Agora você vai fazer o polimento final para tirar a oxidação superficial e deixar só no relevo, no baixo relevo. Não precisa passar massa verde, passa só a massa de brilho, para poder dar um brilho novo na peça, um pouquinho a massa também. Ó, vou começar pela peça que estava pronta. Ó, bem de leve. Se você forçar muito, como é uma peça polida, ela sai praticamente quase toda a oxidação que a gente fez.
Essa daqui, que é aquela que a gente fez com a limalha, eu estou forçando um pouquinho mais porque ela tem muito relevo. Tanto as bolinhas aqui quanto a parte da limalha, ela fica bem funda. Então eu forço bastante ela para ela limpar bem e não dá tanto contraste. Esse daqui da lixa, fazer bem de leve, que praticamente ele vai sair quase todo, né, se a gente forçar. Esse aqui é o da Cândida. Olha, até que ele escureceu um pouquinho mais. O da Cândida tem que forçar bem no polimento. Ela forma uma camada, olha, não sai de jeito nenhum. Então pode passar massa. Ficou bem legal. Agora vamos fazer o polimento das peças que a gente usou oxidante preparado aqui na oficina. Bom, essa daqui praticamente saiu tudo, né? Como ela não tem um baixo relevo muito evidente, ela fica muito rasa ao polimento, ela saiu quase que inteira. Então vou terminar de tirar, é porque não faz muito sentido deixar alguns pontinhos. Ó. Então peças que que são muito rasas, é difícil fazer oxidação e depois fazer polimento. Uma hora eu lavar essas peças. Antes da gente começar a lavar a peça, é uma coisa importante que eu vou falar: não mergulha a peça com oxidante na água quente. O oxidante ele não gosta de água quente. Vai mergulhar, vai espalhar o oxidante na peça toda. Então, o procedimento é esse. Acompanha aqui comigo. Ó, a água já está bem quente. Pega a água quente e aí passa na peça. O que não pode é a peça aquecer. A água quente pode na peça na hora de lavar. Ó, a sujeira sai normal. Só cuidado para não queimar os dedos aí. Presta atenção também para não querer tirar tudo. Lembra que a peça está oxidada. Às vezes você está achando que é sujeira e é o oxidante que está ali. Ó, o preto que ficou agora é só do oxidante. A sujeira já saiu. Falei errado, né? Você vai reparar, ó, olha a escovinha, tá limpinha. Isso é tudo massa. Na hora que você termina de passar na peça e ela não tem mais sujeira na escova, é porque o que está ali agora já não é mais massa, é só oxidante.
oxidante, gente, é só para realçar o processo ali de textura, não é para deixar a peça inteira preta, não tem necessidade. Se você quer deixar a peça inteira preta, você tem que fazer um banho de ródio negro ou algum outro tipo de banho que vai dar esse efeito na peça, deixando ela inteira preta. O oxidante é só para realçar detalhes de textura ou de baixo relevo, tá? Não é para deixar a peça inteira preta. No uso do dia a dia ele sai. Essa daqui foi aquela que a textura estava bem polida e baixinha, não ficou nada de oxidação. Essa daqui foi aquela que eu forcei, olha como ela tem bastante sujeira. Olha que ela pega super bem a oxidação. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Como fazer oxidação na prata ou a famosa prata envelhecida. Usei o sulfureto de potássio, que a gente preparou e fez oxidante com ele. Usei oxidante também comprado nas fornituras e a cândida. A cândida a gente precisa de um pouquinho mais de tempo para ela funcionar e grudar melhor na peça. Então é ideal que você deixe no mínimo aí 1 hora. Tem gente que deixa de um dia para o outro, ela pega bem, ela adere bastante a peça. O oxidante é quase que imediato, você viu que eu só abaixei a peça e já tirei, ele já pegou. O oxidante que a gente preparou aqui, eu vou preparar ele um pouquinho mais forte para ver se dá um resultado um pouco mais rápido, igual o comprado. Eu acredito que vai dar sim. E também vou filtrar ele para ver como é que ele fica filtrado, tudo limpinho, que a gente acabou usando ele quente, porque até esperar ele esfriar para a gente gravar ia demorar um bom tempo. Então essa foi a forma que a gente encontrou de oxidação. O resultado está aqui. Algumas texturas elas ficam mais evidentes com a oxidação, outras não fazem tanta diferença assim, mas o importante é você testar e encontrar o seu jeito de fazer oxidação. Fazer a oxidação na peça que você está criando, dependendo da textura, da porosidade que tem na peça, como eu falei, o caso do fosquear ou não fosquear, peça que está mais áspera, ela pega melhor a oxidação também do que peça polida. E aí tem gente que fala, Thiago, mas como é que eu faço para ter aquela oxidação bem preta, bem forte, brilhante? Em alguns casos, como eu falei lá no meio do vídeo, é o banho de ródio negro que deixa isso. E aí me mandaram também falando assim, Thiago, se for aquela... Me mandaram falando assim, Thiago, se for aquela questão que você... Às vezes a gente vê aquele... Nossa, minha dicção tá péssima. Thiago, se for aquela questão de deixar um nome preto ou algum desenho que a gente faz alguma gravura na peça, e aí a gente quer deixar aquele desenho preto. Tem uma tinta que o pessoal usa em artesanato, que ela é própria para metal. E a gente pode usar aquela tinta para fazer aquela coloração preta. Não é esmalte que a gente usa, esmalte vítreo, tá? É uma tinta mesmo que o pessoal usa em metal. O que acontece? Você passa a tinta e depois você passa um paninho com álcool tirando o excesso da parte mais alta. E aí fica pintada a peça. Então não é uma oxidação, é uma tinta, é um outro processo que a gente pode falar aqui em um outro momento. Mas oxidação é uma reação da superfície da prata com o ar, ou no caso, que a gente fez com o próprio oxidante, que a gente forçou uma reação na prata. E aí tem gente que aparece às vezes com uma peça aqui e fala, minha peça oxidou sozinha. Pode ser que uma peça ficou muito tempo parada na gaveta, a pessoa que usava ela tomava algum remédio um pouco mais forte, então transpirava um pouco mais, enquanto ela está em uso ela não oxida. Quando guarda a peça, um tempo depois ela oxida sozinha, isso é normal também.
e aí fica com o aspecto que a gente está tentando fazer artificialmente, que é com oxidante. E aí, quando faz o polimento, a oxidação sai e a peça fica limpinha de novo. Então, essa foi a nossa pequena aula de hoje. A oxidação, ou a prata envelhecida, como alguns gostam de falar. E o que eu quero pedir para você é o seguinte: se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá no botãozinho, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações e dá um joinha aí para a gente também. Isso ajuda a alavancar cada vez mais o nosso canal e fazer ele crescer para chegar ao máximo de pessoas possível. Um grande abraço e até o próximo vídeo.